Olá, bom dia! Tudo certinho por aí? Eu sou a Kalina Sabino e te apresento agora o Top 20 com as principais notícias desta terça-feira, 3 de maio de 2022. Vamos lá? Vem comigo! Em 20º lugar do dia... Olha que beleza, já abro com uma boa notícia. A Companhia de Entrepostos e Armazéns de São Paulo, a CEAGESP, registrou mais de 27 milhões de reais de lucro em 2021. Para você ter ideia, em 2020 não teve ganho e sim prejuízo de mais de 2,5 milhões de reais. Com esse resultado positivo do ano passado, a CEAGESP reverte 4 anos consecutivos de perdas. Ou seja, os comerciantes começam a respirar mais aliviados. 19ª posição. Ainda sobre economia, mas lá de fora do Brasil. Por causa da guerra na Ucrânia e sanções impostas à Rússia, alguns países da Europa vivem uma crise de energia. A Itália, por exemplo, aprovou um pacote de ajuda de 14 bilhões de euros focado em energia. A ideia é ajudar famílias e empresas a lidar com o aumento dos preços e das matérias-primas. Também busca diminuir a dependência energética da Rússia. 18ª posição. De volta ao Brasil, o filho de Chacrinha, Leleco Barbosa, notificou o presidente do União Brasil, Luciano Bivar. E qual o motivo dessa ação? Pois bem, Bivar usou a imagem do apresentador em uma das peças do partido em abril e não pediu a autorização da família. Agora, a defesa de Leleco pede explicações, indenização e ameaça recorrer à justiça caso não haja uma resposta em 72 horas. Claro que a gente vai acompanhar. 17º lugar. Olha, gente, a vida não tá fácil para nós consumidores. Depois do hambúrguer de picanha do McDonald's, que não tem picanha, agora é a vez do hambúrguer de costela, adivinha? Sem costela. A empresa notificada da vez pelo Procon é o Burger King. O hambúrguer, que deveria ser de costela suína, é feito de paleta suína. A rede de lanches se justificou, disse que sempre comunicou com clareza a composição de seus produtos. No Distrito Federal, a venda do sanduíche chegou a ser proibida por isso. É cada uma que parece duas, viu? 16ª posição do dia. Vamos lá? A partir do próximo sábado, os postos de combustíveis terão que mostrar os preços com apenas 2 casas decimais. Hoje, o valor mostrado na bomba tem 3 casas decimais. Essa mudança deve trazer mais clareza no preço para os consumidores, segundo a ANP. Agora, baixar que é bom, nada, né, minha gente? 15ª posição. O assunto agora é saúde. Dados do Ministério da Saúde apontam que o Brasil já registrou, em 2022, quase o mesmo número de casos de dengue que em todo o ano passado. Foram 542 mil casos até o final de abril, contra 544 mil em 2021. É um aumento de 113% na comparação com o primeiro quadrimestre de 2021. Ou seja, gente, muita atenção com possíveis focos de água parados aí na sua casa. 14º lugar, economia. Nós, brasileiros, já pagamos R$1 trilhão em impostos somente neste ano. Segundo a Associação Comercial de São Paulo, que mantém o impostômetro, no ano passado essa marca só foi atingida em 19 de maio. Lembrando que estamos no dia 3. O valor corresponde ao total pago para a União, estados e municípios na forma de impostos, taxas, multas e contribuições. Haja bolso. 13º lugar, ainda sobre finanças, o endividamento das famílias brasileiras superou a marca de 77% em abril e bateu o recorde de todos os tempos. A inadimplência alcançou o nível mais alto desde 2010, quando a pesquisa começou a ser feita. 28,6% das famílias têm dívidas atrasadas. 12ª posição. Tem ator de Hollywood preocupado com as eleições aqui do Brasil, hein? Leonardo DiCaprio tem motivado jovens brasileiros a tirarem o título de eleitor. E olha que já é o 2º apelo no espaço de uma semana. Nesta segunda-feira, em um post nas redes sociais, ele agradeceu aos heróis da democracia no Brasil e destacou o prazo final para a emissão do título. E aí, o que você acha disso? 11º lugar...
Futebol! A Champions League chegou à sua reta final e nós vamos conhecer os finalistas da Liga dos Campeões 2021-2022 nesta semana. O primeiro finalista sai do confronto entre Vila Real e Liverpool, marcado para esta terça-feira no estádio de La Cerâmica. Na quarta-feira, Real Madrid e Manchester City medem forças novamente, desta vez no Santiago Bernabéu. 10ª posição do nosso Top 20, ainda falando de futebol. Pelo Campeonato Brasileiro, São Paulo vence o Clássico contra o Santos por 2-1. Hoje tem confronto mineiro pela Libertadores, América versus Atlético, Palmeiras encara o Independiente Petroleiro na Bolívia. Lá também está o Atlético Paranaense, que enfrenta o The Strongest. E nossa equipe de esportes te mantém atualizado sobre todos os jogos. Não perca! 9º lugar, vamos falar de guerra, assunto sério. Olaf Scholz disse que as sanções impostas à Rússia vão continuar até que o país assine acordo de paz com Kiev. Em entrevista a uma emissora alemã, o chanceler alemão afirmou que Putin errou nos cálculos ao ordenar a invasão da Ucrânia. 8ª posição, falando sobre a Rússia, Papa Francisco pediu encontro com o presidente Vladimir Putin em Moscou. Só que o pontífice ainda não recebeu resposta. Francisco declarou: "Temo que Putin não possa e não queira ter essa reunião neste momento e nos resta aguardar." 7º lugar, ainda com destaque internacional, Joe Biden defende direito ao aborto aprovado pela Suprema Corte dos Estados Unidos lá em 1973. Quase 50 anos depois, o tema volta a ser analisado pela Justiça americana. Ainda neste ano, pode haver um novo entendimento da Corte de maioria conservadora. 6º lugar, bora voltar pro Brasil. Servidores do Banco Central devem retomar greve nesta terça-feira. A paralisação afeta aquela consulta ao dinheiro esquecido, por exemplo. A previsão era de que a segunda etapa de pagamentos começasse nesta segunda-feira. Os trabalhadores reivindicam recomposição salarial de 27%. 5º lugar. Atenção, mesmo diante de recordes em novos cadastros de títulos eleitorais nos primeiros 3 meses de 2022, o número de adolescentes com 16 e 17 anos aptos a irem às urnas em outubro ainda é menor do que o verificado nas últimas 2 eleições gerais, em 2018 e 2014. Em 2014, a taxa de eleitores habilitados em março era de 42,3% maior do que o índice registrado neste ano. Em 2018, a quantidade de títulos eleitorais aptos para esta faixa etária era 30,7% maior. Vamos lá, galerinha, não pode perder o prazo, não. Na 4ª posição, vamos de saúde. A fabricante de vacinas Moderna dos Estados Unidos vai pedir o aval da Anvisa para aplicar a vacina contra a Covid-19 em bebês a partir de 6 meses, adolescentes e adultos. A Moderna garante que o imunizante é seguro após testes feitos em crianças nas etapas 2 e 3. Caso a Anvisa dê o aval, esta será a primeira vacina no mundo a ser aprovada para bebês a partir dos 6 meses até crianças com 6 anos. 3º lugar, caso revoltante. A Polícia Civil de São Paulo concluiu o inquérito e responsabilizou criminalmente as 2 donas e uma funcionária da escola infantil Colmeia Mágica por tortura contra 9 crianças. Elas aparecem amarradas e chorando em vídeos e fotos dentro do banheiro da creche. Além de tortura, elas foram indiciadas por maus tratos, associação criminosa, perigo de vida e constrangimento. Que a justiça seja feita. 2º lugar, Daniel Silveira participou de um debate entre candidatos do PTB ao Senado sem usar tornozeleira após a secretaria dizer que equipamento segue sem sinal. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República e prorrogou por mais 60 dias o inquérito que investiga violações da tornozeleira eletrônica pelo deputado federal. Que novela, não é mesmo? E o primeiro lugar do dia
Rodrigo Pacheco e Luiz Fux vão conversar hoje no Supremo Tribunal Federal sobre tensão entre poderes. Os presidentes do Senado e do STF também devem falar sobre um projeto para dar diretrizes a perdões presidenciais, como concedido por Jair Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira. E é isso, minha gente. O Top 20 de hoje termina aqui, mas continue de olho na Jovem Pan News, que a gente te mantém bem informado ao longo de todo o dia. Obrigada pela companhia e até amanhã. Tchau.